Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje. Somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa. Abençoa sua família e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante, porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio
assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho eu estava muito assim nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu despertei, quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência, ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga: eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente, e abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão, você tem que cumprir o seu propósito, e isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro, e uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta, e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje
o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo. É a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos, o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então, aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor aí, tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você, a pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa, ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente, não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho, porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil, por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, do fruto dos nossos próprios pecados, porque eu não posso ser, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje, a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, são pessoas que, a maioria delas, foram muito, quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado você mexer
com gente que não está fazendo mal para você e não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento, discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Jesus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora nesse momento o mês de outubro, para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Senhor, que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão. Abençoe, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora, que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura, e eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora, que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão, que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões, tire pessoas de laços, Pai, pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus, até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros. Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.
Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante, tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo.
É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada, e quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer a algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então,
eu tenho que começar algo. Se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério, ou de começar a minha empresa, seja o que for, se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu coração, é que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos.
Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém. Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve, 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo. Então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã, você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.